Frente 1, módulo 49, o termo geral da PG. Inserindo-se 5 meios positivos entre 4 e 2.916 nessa ordem, obtém-se uma PG de razão. Então, a primeira coisa que temos que lembrar, o que é inserir, tá? Inserir é colocar entre, tá? Colocar entre, tá? Então, colocar entre 5 meios positivos, tá? Colocar 5 meios positivos entre 4 e 2.916 nessa ordem, obtém-se uma PG de razão, tá? Então, quando eu falo 5 meios positivos, isto é importante e eu preciso procurar a sua razão. Então, começando a trabalhar, eu quero entre 4 e 2.916, eu quero inserir 5 meios positivos. Então, eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 meios positivos, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho, para eu colocar esses 5 termos, meios e termos é a mesma coisa. Para eu colocar esses 5 termos entre 4 e 2.916, eu necessariamente preciso conhecer a razão. Então, quem que eu tenho da minha PG? O A1 mede 4, tá? O 2.916 será qual termo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Eu tinha 2. Coloquei 5, eu passo a ter 7 termos. Então, olha, o A7 é 2.916. O que eu quero saber? Eu quero saber a razão. Como eu estou na PG, a razão é representada por quê? Então, eu parto da fórmula do termo geral, tá? Se eu tenho A7, quem será a fórmula do termo geral? A7 é igual a 1 vezes Q a sexta, observando que aqui a fórmula N-1 é esse menos 1. Então, agora é só substituir e procurar a razão. Então, vamos lá. Quem é A7? 2.916. Quem é A1? 4 vezes Q a sexta. Muito bem. Então, toda a minha equação ou a minha função, o termo geral da PG, ficou em função de Q. Então, agora basta isolar Q no primeiro membro e calcular a razão. Então, olha lá. 4Q a sexta é 2.916. Quando eu inverto os dois, ninguém muda o sinal. Então, se o 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, 2.916 dividido por 4, eu vou obter 729. O inverso da potência é a raiz, então ficará raiz sexta de 729. Como o índice é par, positivo ou negativo. Então, olha lá, raiz sexta de 729, se eu fatorar, vai dar 3 a sexta, tá? Índice e expoente são iguais, cancelo. A razão pode ser mais ou menos 3, ok? Só que lá em cima, eu já tinha notado, ó, eu quero 5 meios positivos. Se eu quero 5 meios positivos, eu descarto a minha razão negativa, tá? Eu tenho que a resposta será o quê? 3. 3 positivo, alternativa A. Tranquilo de fazer, tá? Exercício número 2, bem próximo a esse também. Olha lá. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma:
No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo dia, 2 estariam contaminados. No terceiro, 4 e assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo no nono dia, 10º dia e exatamente a mesma coisa que o anterior, tá? Então, eu teria a seguinte situação, ó. No primeiro dia, um aluno estaria infectado. No segundo dia, 2. No terceiro, 4. E algum outro dia, todos os 512 alunos estariam infectados. Ele pergunta: quantos dias levariam para todos os alunos estarem infectados? Parece que estamos falando do novo vírus aí, né, do Covid, da doença, né, da Covid-19. Então, olha lá, eu tenho aqui uma progressão geométrica em que A1 é 1, tá? A razão 2 dividido por 1 dá 2, e o meu último termo é 512. O que ele quer saber, tá? Ele quer saber, ó, a diretora dispensou o aluno, pois concluiu que todos estariam contaminados em qual dia? Então, ele quer saber o N, tá? Quantos dias levaria para todos os alunos da escola serem contaminados, ok? Bom, trabalho com a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? A N é igual a 1 mais, Q elevado a N menos 1. Certo? Bom, se eu tenho ali Q elevado a N menos 1, tá? Deixa eu só tirar esse parênteses aqui, minha cabeça já estava na PA, que é razão, tá? Por que eu não coloquei um termo correto? Porque justamente eu quero o N. Então, vamos lá. Quem é a N? 512. Quem é o A1? É o 1. Oh, Deus, aqui é vezes. Eu estava na PA. É A1 vezes Q elevado a N menos 1. 1 vezes a razão 2 elevado a N menos 1. Certo? Então, o que aconteceu com a minha fórmula do termo geral? Ela ficou em função de N, porque todas as demais incógnitas eu tinha número para substituir, tá? Então, ficou lá, ó, 512, uma vezes tudo isso dá tudo isso. Se eu quero achar o valor de N, ele está no segundo membro, eu mudo os dois de membros. 2 elevado a menos 1 é igual a 512. Então, o que vocês percebem aí, tá? O meu problema se tornou uma equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Transformando na mesma base, no caso aqui, ó, na base 2. Então, se eu fatorar 512 na base 2, eu vou obter 2 elevado a nona, tá? Como as bases são iguais agora, cancelo a base e trabalho com os expoentes, como vocês já viram. Então, ficou N menos 1 é igual a 9, N vai ser 9 mais 1, N é igual a 10, tá? Então, nessa razão, tá? Duplicando aí o número de contaminados, toda a escola será contaminada no 10º dia. Realidade para o novo coronavírus aí, tá? Até a taxa de infecção é até maior, né? Número 3. Olha lá o que ele pergunta, tá? Quantos números inteiros compreendidos entre 1 e 5.000 são divisíveis por 3 e por 21, tá? Se eu quero saber quantos números inteiros compreendidos entre
1 e 5 mil são divisíveis por 3 e 21, bastaria achar, ó, os múltiplos de 3 compreendidos entre 1 e 5 mil e os múltiplos de 7 compreendidos entre 1 e 5 mil. Ah, daria para achar tranquilamente, tá? Mas nós vamos por outro caminho, tá? Então vamos lá. Se ele está falando que ele quer saber números que são divisíveis por 3 e por 7 ao mesmo tempo, eu sei que se eles são divisíveis por 3 e por 7 ao mesmo tempo, eles são divisíveis por 21, porque basta multiplicar ambos, tá? Então, olha lá, o que eu posso escrever aqui, ó? Que números, tá? Divisíveis por 3 e por 7 simultaneamente são divisíveis por 21. Por quê? Como que eu achei? Basta multiplicar esse por esse, eu encontrei aí os múltiplos de 21, tá? Bom, sabendo disso, que eu vou estar trabalhando com múltiplos de 21, tá? Eu sei que os múltiplos de 21 compreendidos entre 1 e 5 mil formam uma PA, cuja razão é 21. Então, o que eu posso dizer, tá? Que os múltiplos, tá? De 21 compreendidos entre 1 e 5 mil formam uma PA de razão igual a 21. Bom, então, se formam uma PA, tá? Que PA é essa? Começa pelo 21. Se é uma PA, eu estou somando 21. Então, eu tenho 42, 63 e... tá? 5 mil. Para achar o último múltiplo de 21, antes de 5 mil, basta dividir por 21. Então, 5 mil não é... eu vou encontrar o 4.998. Basta dividir por 21. Então, eu pego lá, divido 5 mil por 21, não dá exata. 4.999 não dá exata. 4.998 vai dar exata, tá? Então, agora dá para achar quantos termos tem, quantos múltiplos tem de 21, que serão múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo, compreendidos entre 1 e 5 mil, tá? Como é uma PA, eu vou trabalhar com a fórmula do termo geral, tá? Ó, aquela hora eu pus na PG, quase que eu coloco a fórmula da PA, tá? Então, olha lá, quem é o AN? 4.998. Quem é o A1? 21. Mais, quem é N? É justamente quem eu quero. Quem é a razão? 21. Aplico a propriedade distributiva. Então, ficou 4.998 é 21 mais 21 vezes N, 21N. 21 vezes menos 1, menos 21. Ó, cancelei. Dá para perceber que eu estou procurando o N. Se o N está no segundo membro, eu inverto. Então, vai ficar, ó, 21N é igual a 4.998. Quem que vai ser, então, olha, 4.998 dividido por 21, o N vai dar 238. Então, quantos múltiplos de 3 e 7 tem em comum entre 1 e 21? Tem 238 termos em comum. Ah, fica fácil fazer isso aí 1 a 1? Não, tá? Tudo bem? Então, vamos seguir.
Exercício 4. Olha o que diz o exercício 4. Uma pintura de grande importância histórica foi comprada em 1902 por $100. E a partir de então, seu valor tem dobrado a cada 10 anos. O valor dessa pintura em 2002 era de... Então, vamos tentar fazer um esqueminha, tá? Ó. Então, eu tenho lá, ó, a primeira, né? Essa pintura foi comprada em 1902. Então, em 1902, ela foi comprada por $100, tá? 10 anos depois, o seu valor dobrou, porque olha o que ele fala. A partir de então, seu valor tem dobrado a cada 10 anos, tá? Então, em 1902, mais 10 anos, em 1912, essa pintura custou o dobro. Dali 10 anos, ou seja, em 1922, essa pintura custou 400. O que o exercício quer saber? O valor dessa pintura em 2002. Ele quer saber quanto ele vai custar. Ok? Então, o que eu percebo aí, tá? Eu tenho uma PG de razão 2, tá? Então, olha lá. Eu tenho uma PG cujo primeiro termo é 100, o segundo termo é 200, o terceiro termo é 400 e assim sucessivamente, tá? Então, o A1 é 100, a razão é 2. Por que eu falei que é PG? Porque ela tem dobrado, é o dobro. Então, a razão não está sendo somada, está sendo multiplicada por 2, tá? Para eu calcular, tá? O último termo ali, que seria o AN, eu preciso saber quantos termos tem essa PG. Então, basta trabalhar com os anos aqui, tá? Então, olha lá, de 1902 até 2002, mas contando 1902, eu vou ter, ó, 902, 912, 922, 932, 942, 52, 62, 72, 82, 92 e 2002. Eu tenho que se passaram 11. Não é 11 anos, né? Perdão, 11 termos, tá? Então, N, 11. Então, o que o exercício quer? O último termo, o A11. Quem que será o A11? O A11 é A1 mais 10 R's. Desculpa, de novo, eu coloquei PA. Desculpa, gente, ó. A11 é igual a 1 vezes Q elevado a 10. Não sei porque que eu tô com a fórmula da PA na cabeça. A1 vezes Q elevado a 10, tá? Então, daqui a pouco eu ponho, eu vou só esperar secar aqui. Então, como é que vai ficar, ó? A1 é igual. Quem é o 1? O primeiro termo é 100. Vezes, quem é a razão? 2 elevado a quem? A 10. Certo? Porque, ó, aqui é vezes Q elevado a 10. Então, basta multiplicar aí. Então, como é que vai ficar? A 11 é 100 vezes 2 a 10 é 1024. 1024 vezes 100, basta pegar o 1024 e acrescentar 2 zeros. Então, vai dar 102.400. Então, em 2002, essa pintura será vendida por $102.400, seria a alternativa D.